Olá, você que é psicoterapeuta, terapeuta, coach, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui a essa aula hoje sobre como nós podemos utilizar conceitos, estratégias numerológicas, segredos numerológicos para complementar e agilizar os nossos processos terapêuticos. Eu sou a Maria Cristina. Eu sou psicóloga e tenho trabalhado com a numerologia há 12 anos e tenho visto como é possível melhorar, redirecionar a vida das pessoas usando estratégias numerológicas com muito bons resultados. Como eu venho comprovando isso em minha vida, então eu convidei vocês hoje para virem entender como é que isso funciona. Porque você tem me visto aí convidando mulheres para salvarem seus relacionamentos usando estratégias numerológicas. E como que é isso, Cristina? Como isso funciona? Então, exatamente isso que eu quero te mostrar hoje. Então, essa aula aqui é uma oportunidade para você se inteirar, saber o que é a numerologia, como ela funciona, o que ela não é também, né? O que ela nos possibilita de fazer, como ela atua em nossa vida, como ela pode potencializar os nossos procedimentos para que a gente venha a ter resultados maravilhosos, né? E você poderá ter também, como eu tenho essa opção, de agilizar aí os seus procedimentos também e fazer com que o processo dos seus pacientes também seja turbinado, vamos dizer assim, né? Porém, é apenas uma aula informativa com informações básicas, não pretende esgotar o assunto, né? E eu quero te informar, então, o que é a numerologia, o que não é, como eu já falei, como eu conheci, por que eu abracei essa ciência no meu trabalho, como eu ajuntei as duas coisas, né? E como ela pode ser útil para você também. Por isso eu te convido a permanecer até o final, para que você não perca nada e veja como essa ciência é interessante e ela realmente é uma ferramenta muito útil para nós, né? Então fique até o final para você ver como é que você pode usar essa ferramenta no seu trabalho também. Então, a primeira coisa que a gente precisa falar, que benefício que tem para nós aprender segredos numerológicos, né? Já que nós, cada um em nossa forma de trabalhar, nós já temos as nossas técnicas, nós já temos aí procedimentos estabelecidos, mas como é bom a gente ter uma abertura para conhecer novas coisas, porque uma coisa que a gente possa encaixar faz toda a diferença, né? Então, a numerologia é uma ciência que nos traz autoconhecimento e autossuperação. Foi, para mim, a melhor ferramenta de autoconhecimento que eu encontrei. É lógico que existem várias, mas, para mim, falou bastante profundamente, né, no meu coração, e eu me identifiquei muito com ela, porque eu tive melhoras muito interessantes, né, na minha vida. E comecei a aplicar no consultório e também vi que os resultados ajudam as pessoas a acelerarem seus processos. Então é uma ciência que nos traz também conquistas, né? Conquistas bastante, porque nos ajuda a viver a vida com maior facilidade. E nesse caso nós podemos então ser mais assertivos, né, em nossos comportamentos e ajudando assim os nossos pacientes, as pessoas que chegam para nós de uma forma mais efetiva. Para entender como é que nós podemos usar essa ferramenta para auxiliar os procedimentos de cada um aí na sua prática de consultório, né, enfim. Então, uma das vantagens que a gente vê tem que ela vai ajudar a pessoa a se superar com mais rapidez, porque ela fica entendendo os padrões de comportamento que ela está emitindo, né? E poderá, então, pelo ensinamento dos padrões, vamos dizer, mais equilibrados, ou a gente pode até dizer corretos, né? Porque nós temos
energias que passam pela nossa vida, que a gente pode, cada uma, ter um número, chamar de algum número, e cada número, então, representa uma energia dessa, e cada energia dessa tem suas características, e conforme nós vibramos essas características no nosso dia a dia, nós podemos ter facilidades ou dificuldades, dependendo da intensidade com que a gente vibra cada número. Então, é autoconhecimento puro. E à medida que eu consigo entender como é que eu me comporto, como é que eu estou vibrando cada energia, eu sou capaz, então, de saber dosar a intensidade dessas vibrações para que eu possa me ajustar. Se eu sei fazer isso, eu sei ensinar, né? Eu sei ajudar as pessoas também a compreenderem esse processo dentro delas para que elas consigam. Então, a questão de ser uma ciência objetiva, né, é um procedimento claro, objetivo, nada vai tão direto ao ponto como essa ciência vai quando ela explica cada vibração numérica e quando ela, então, nos capacita a fazer exatamente o que nós precisamos fazer para resolver as nossas questões. O resultado disso são passos seguros, né? Passos seguros, eles trazem eventos positivos e favoráveis à nossa vida. Portanto, o que nos acontece é que nós sempre desejamos coisas boas, mas o nosso comportamento nos traz coisas ruins. E nós não costumamos relacionar uma coisa com a outra, e quando chega o nosso paciente, ele também não se deu conta disso, que tudo que vem acontecendo na vida dele se deve a ele não estar vibrando bem aquelas características numéricas que estão passando pela sua vida, não é? Então, para explicar um pouquinho melhor isso, eu vou falar um pouquinho da numerologia, né? Que é uma ciência que estuda as vibrações numéricas atuando sobre a vida humana e qual o efeito que elas causam, né? Porque um número 1, um número 2, quando a gente usa 1, 2, é uma referência, né? A nossa vida ela é regulada por números em todas as situações, em todas as épocas, em todos os tempos. Tudo na vida, na Terra, tudo no universo é calculado, né? Tem medida, tem peso, tem altura, tem largura, tudo é necessário, tudo necessita de ter medidas e quantidades também. E não é diferente para a nossa vida, no caso, também a gente usa números para nós com referência à quantidade, quanto eu ganho, quanto eu peso, quanto eu meço, quanto tempo eu gasto para isso, quanto tempo eu vou gastar para aquilo, tudo a gente usa números, né? Só que números não têm só quantidades, eles não representam apenas quantidades, eles representam também qualidades, e o ponto que nos interessa aqui são as qualidades que os números eles expressam, né? Cada número representa um conjunto de características vibracionais, e o que nós precisamos é entender que características são essas e transformá-las em habilidades, né? À medida que a gente entende as características e as transforma em habilidades, então nós nos capacitamos a ter resultados melhores, criando eventos favoráveis. Então, se uma vibração é uma energia que passa por mim, por exemplo, vamos pegar aqui a vibração numérica 1, que ela representa essa capacidade de independência do ser humano, de agir de forma independente, de ter seu próprio pensamento, seu próprio direcionamento, e ele foca na vida. Então, é uma vibração numérica que, quando ela passa por um indivíduo, ele se sente impelido a correr atrás de algo que ele quer, a tomar as iniciativas para isso, e ele sente força, ele sente coragem para fazer assim, e ele vai e faz, ele pega, vai e faz. Portanto, é assim que uma vibração numérica passa pela nossa vida, nesse caso o número 1. Porém, essa pessoa, se ela estiver com uma quantidade, um potencial maior de número 1, ela pode ser independente demais, né? E ela pode ficar mandona, e ela pode ficar arrogante, e ela pode, então, afastar os outros dela,
enfim, ela pode terminar sozinha e aí se tornar dependente de alguém, porque vocês sabem que uma andorinha sozinha não faz verão. Toda pessoa que, quando ela vibra o número 1, ela tem uma energia de liderança, mas se ela lidera com muita ênfase, ela pode submeter a outra pessoa e a outra pessoa vai se revoltar. Então vocês veem como que é um jogo, né? Há um jogo de vibrações passando pela nossa vida e a gente tem que entender cada vibração que está passando. No geral não passa só uma, passam várias e nós precisamos administrar tudo isso. Só que quando nós entendemos essas vibrações e nós conseguimos administrá-las, né? É como dirigir um carro, eu venho sempre explicando isso. À medida que eu aprendo a dirigir cada vibração dessa, eu ponho minha vida nos eixos. Então, para você que é terapeuta, para você que tem já seus procedimentos, você pode incrementar esses procedimentos usando o conhecimento dos números, as estratégias numerológicas, para turbinar a vida, aí, a experiência da pessoa, de uma forma que não é ela agir de forma intensa e exagerada, é ela buscar o equilíbrio pelo entendimento. Então, olha que coisa profunda, né? Por que eu abracei a numerologia? Porque eu entendi justamente que ela traz autoconhecimento. Por esse estudo numerológico, eu entendo quem sou, o que eu vim fazer na minha vida, né? Isso se eu falar em mapa numerológico. Eu tenho ciclos, mas nem sempre eu preciso de conhecer meu mapa numerológico para resolver a minha vida, porque se eu conheço as vibrações, eu sou capaz de entender quando elas estão passando por mim, o que elas estão pedindo para mim, para eu fazer, e eu sou capaz então de me equilibrar ali quando elas estão passando e vibrá-las na intensidade correta. Isso é autoconhecimento. E quando eu aprendo a vibrá-las na intensidade correta, eu me supero. Então, se eu sou uma pessoa, por exemplo, manhosa, eu tenho lá um número 6, muito manhoso, eu gosto de nhenhenhen, eu gosto de ser acarinhada, e eu gosto de ser, como a gente fala, a pessoa fica manhosa, né? É porque ela gosta de colo, ela gosta de ser notada, ela gosta de afetividade. Então, ela é uma pessoa assim, se ela dá aos outros esse tipo de comportamento, ela quer também receber, né? Então, vai que nem todo mundo tem essa energia, então você vê que chega aí na convivência, uns são assim, sensíveis, afetuosos e pacíficos, harmoniosos, e outros já não são. Os outros são lá aquele número 1, exacerbado, e não quer saber de pegar no colo, e não quer saber de nhenhenhen, sabe? E aí aquela coisa já vai ficando assim, né? Vai prejudicando aí as relações e vai prejudicando então o andamento da vida da pessoa. Então você vê que tudo é um jogo, né, de vibrações que, se a gente conhecer, nós aí temos a possibilidade de superar. Então, se eu estou sendo uma pessoa bastante arrogante na minha forma de agir, e eu percebo isso, que eu sou impositiva, que eu sou palpiteira, que eu fico dando muita ordem, né, muito direcionamento, eu posso estar pecando pelo demais. Quando eu percebo que eu estou pecando pelo demais, seja nessa vibração numérica, seja em qualquer uma outra, eu sou capaz de me controlar e de então passar a viver de uma forma muito, muito mais equilibrada, que é o que nos interessa. Então vocês veem, normalmente o nosso paciente chega cheio de sofrimentos, né, lamentos, muitas emoções mal administradas e também mal curadas, fatos passados mal curados, traumas, tudo isso ali supitando na pessoa, ela não sabe como mexer com isso. Então, à medida que a gente vai trazendo essa pessoa para conhecer aí como ela está vibrando de uma forma desarmoniosa, a gente vai puxando a pessoa pela razão, né, pelo autoconhecimento, ela começa a se superar. E isso é muito, muito importante. Então, o que acontece? No geral, a criatura humana, ela se comporta de uma maneira que ela acha que ela está certa, mas, na verdade, ela está agindo de forma tendenciosa, regulada pelos seus traumas emocionais,
pelos seus hábitos emocionais, e os eventos que ela colhe são eventos negativos. Então, desde que a gente consegue trazer para a pessoa essa clareza, né, que ela tem ali um trauma, ela está aprisionada num trauma, mas se ela olhar para isso, sem reclamar, sem chorar, né, enfim, mas com esse olhar de que, nossa, realmente eu sinto isso, estou fazendo assim, isso me dói bastante, mas eu quero me libertar, a gente vai conseguindo levar a pessoa a ver dessa forma. Pelo estudo, então, das vibrações numéricas, ela vai compreendendo, ela vai respondendo. Então, o que acontece? Um tratamento de uma pessoa que duraria aí 3 anos, 5 anos, para que ela realmente solte todas essas coisas, em terapias convencionais, nós, quando utilizamos o conhecimento numerológico, elas vão mais rapidamente. Porque à medida que você vai se conscientizando, né, no seu dia a dia de todas as questões, você começa a mudar por consequência. Não é nada forçado, a sua consciência te mostra. E depois que a sua consciência te mostra, porque você estudou, compreendeu, entendeu e vai aplicar, as pessoas, então, quando elas passam por esse processo de conscientização, mais rapidamente as coisas se organizam. Quando nasceu aqui na Terra, segundo os entendimentos numerológicos, a gente tem nesse momento aí por volta de 80 anos para resolver todas as coisas que nós trouxemos no código genético, todas as experiências traumáticas que nós tivemos em nossa vida, né, todos os padrões equivocados. E acontece que se a gente começa a entender todas as questões numéricas aí e a decodificar os nossos padrões em função desse conhecimento, a gente começa já a diariamente fazer pequenas transformações. Não tem nada estrondoso, não é nada miraculoso, né? É uma coisa diária, pequeninhos passos diários, eles vão nos levar muito longe. Por isso o processo costuma ser mais rápido do que terapias convencionais, onde se fica ali resolvendo, ouvindo emoções, ouvindo lamentos, né, destrinchando aquilo tudo. Tudo é válido, é óbvio, mas eu estou mostrando como que na minha experiência, quando eu comecei a usar a numerologia, as coisas foram mais rapidamente. Mas uma coisa importante que eu quero sinalizar aqui é que numerologia, ela não é, eles acham que é, né? Normalmente esse tipo de ciência é considerada charlatanismo, né? É considerada, como que a gente fala a palavra? Especulação. Isso não tem comprovação científica. Será que não tem mesmo? Não basta a gente comprovar diariamente em nossa vida, mas se alguém necessita que haja procedimentos científicos para comprovar ciência, uma ciência que é milenar, né? Essas ciências são milenares, as ciências esotéricas, elas existem desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano tem consciência, ele começou a pesquisar tudo isso e a entender como as coisas funcionam. Então, Pitágoras, quando ele veio antes de Cristo, uns 600 anos antes de Cristo, né? Ele andou viajando pelo Egito, pela Índia, e ele trouxe de lá esse conhecimento, e ele então veio para o Ocidente, né? Ele se estabeleceu na Itália, e ali ele transmitiu esses conhecimentos para os seus alunos, e chegou aqui para nós, né? Mas antes disso, esse conhecimento já existia, esse conhecimento é, como eu disse, milenar. Então, basta que a gente aprenda aí o que são as vibrações numéricas, como elas atuam em nossa vida, que é o que essa ciência mostra, para que a gente comece, então, a desvendar os mistérios dos nossos problemas aí, e a gente começa a dar um jeitinho neles. Por isso que numerologia não é sorte. Numerologia é um conhecimento milenar, são princípios que norteiam a vida humana, que nortearam, né, toda a construção universal, toda a criação universal, e isso é a própria vida. Cada número, ele representa uma energia viva, toda energia é viva, claro, né? E cada número representa um padrão energético, e esses padrões passam por nós e nós somos impelidos por eles a nos comportar de acordo com as qualidades que ele tem.
Então, olha só como é importante a gente ter conhecimentos, né, que nos libertam. Por que nos libertam? Porque apontam exatamente para nós onde nós estamos ali agarrados, fazendo de mais ou de menos, que está prejudicando o andar de nossa vida. Então, isso é da maior importância e as pessoas não têm conhecimento disso, no geral, não têm. Assim, eu espero ter passado aqui para vocês, né, como é que a numerologia, passada em linhas bem gerais mesmo, mas para quem nunca viu falar, não sabe de nada, né, são pontos básicos de entendimento e como que esses entendimentos podem ajudar em nossa vida. Então, resumindo bem, resumidamente bem mesmo, né, são princípios. Os números são princípios aí milenares, são conhecimentos milenares que nos informam como devemos agir em determinadas circunstâncias. Então, são energias vivas que passam por nós. E desde que nós entendamos que está passando uma energia que faz o nosso ser vibrar, isso é autoconhecimento. Eu sei o que está me acontecendo agora eu estou impelida a organizar a minha casa, ou agora eu estou impelida a me encontrar com pessoas e conversar sobre tais e tais assuntos. Tudo o que nos anima e nos impulsiona a agir são vibrações numéricas, são padrões vivos. E eles passando por nós precisamos aprender a administrá-los. Se alguém tiver alguma pergunta, eu ficarei feliz em responder. O ponto básico é que nós temos à nossa disposição um conhecimento que nos traz autoconhecimento e autossuperação. Por isso, qualquer pessoa, qualquer terapeuta que use esse procedimento para ampliar o próprio procedimento, né, talvez até facilitar o próprio procedimento, o fato é que vai facilitar o desenvolvimento do cliente, vai acelerar o processo do cliente e vai dar melhor resultado no processo dele, que é o que a gente quer, não é? Quero agradecer pela participação, pela atenção e convidar para me seguir aqui e para também compartilhar essa live e outras, porque é tão importante hoje em dia. Nós precisamos ajudar as pessoas a terem procedimentos que as libertem, né, de seus problemas, de seus traumas e as façam conduzir-se, né, de uma maneira muito mais gostosa, muito mais leve, muito mais tranquila aí no decorrer de sua vida. O que importa é a gente se autoconhecer e se autossuperar. E desde que a gente consiga fazer isso, que foi o que aconteceu comigo, né, que eu acabei não explicando a história inteira, mas o tempo também não dá para tudo, ficou aí um conhecimento básico. Muito obrigada, minha amiga, até a próxima semana, se Deus quiser.